Good morning, good afternoon, good evening para todos que estiverem assistindo esse vídeo. Meu nome é Ana Carolina, você é a professora de inglês de vocês hoje aqui no Explica Enem. Hoje vamos falar sobre voz ativa e voz passiva. A voz ativa é aquela voz mais direta, é mais clara. É quando se tem o sujeito, verbo e o objeto na ativa. Como I eat pizza. Sujeito I, eu, o verbo eat e o objeto pizza. Eu como pizza. Então, essa é a voz ativa. Ela pode ser usada com os verbos intransitivos e transitivos, embora a maioria de seus casos sejam com verbos que exerçam as duas funções. Como assim? Ela pode ser transitiva ou, ora, ela pode ser intransitiva. Quando isso acontece, a ação do verbo é o resultado do sujeito. Ou seja, eu comi a pizza, eu fiz a ação, eu executei a ação de comer a pizza. Ou we walked the dog, nós andamos com o cachorro. Então, nós fizemos a ação de andar com o objeto, que é o cachorro. Essa é a voz ativa, ok? Agora, na voz ativa também podemos usar todos os tipos de frase. Ela pode ser na afirmativa, pode ser na negativa, pode ser na pergunta, interrogativa. Ao contrário da voz passiva. A voz passiva não tem esses tipos de frase. Ou seja, ela tem na voz passiva, na voz ativa ela tem mais fluidez, mais clareza, ela tem uma compreensão muito mais fácil do que na voz passiva. Do mesmo exemplo, na voz ativa e na voz passiva, para ficar mais fácil para vocês verem. Na voz ativa, the students painted the wall. Os estudantes pintaram a parede. Agora na voz passiva, the wall was painted by the students. A parede foi pintada pelos estudantes. Então, o objeto sofreu a ação na voz passiva. Vocês percebam que na voz passiva sempre vai ter o by someone, por alguém, pelos alunos, the dog was walked by me. O cachorro foi caminhado por mim. Então, o cachorro sofreu a ação feita por mim, ok? Na voz passiva, ela é um tipo de construção frasal onde o sujeito é o paciente. Ou seja, ele sofre a ação da frase em vez de praticá-la. Como na parede. A parede foi pintada pelos alunos, ela sofreu a ação feita, que foi pintar, pelos alunos. The car was crashed. O carro foi batido, foi danificado. Então, ele sofreu aquela ação, ele não fez a ação, ok? O foco na voz passiva é o objeto que sofreu o acidente, ok? Então, vai ser sempre objeto, o verbo, to be, em todas as vezes, o past participle, ou terceira coluna, ou ed, se for regular, do verbo principal, eu tenho que vir conjugando com o objeto, e o complemento. O complemento é by someone, ok? Então, assim, como vocês vão ver isso no Enem? Algumas vezes vai ser dentro de textos, de relatos, outras vezes vai ser uma charge, vai ser uma propaganda. Na charge que a gente vê ao lado, tá escrito: The sentence was written in active voice by the boy. The boy wrote in the passive voice. Isso é um meio que pode aparecer no Enem para vocês. Então, vai aparecer em charge e muitas vezes cômicas.
Às vezes eles pedem para você transformar a frase da charge na voz passiva. Então isso é muito treino. Então vocês peguem uma charge qualquer e vão treinando na voz passiva. Ou quando vocês forem ver nas questões, aqui tem todas as palavras importantes da charge na resposta, ok? Qualquer dúvida, vocês perguntem na nossa monitoria. E muito obrigada por assistir esse vídeo.